Olá, saudações a todos que me acompanham neste momento. Aqui é o Rogério Pimba, do projeto Salvando Vidas para a Eternidade. E hoje passamos a inaugurar um novo cenário aqui no nosso estúdio do projeto Salvando Vidas para a Eternidade. Como pode ver, novo cenário. E hoje eu vos trago uma mensagem que revela a verdade do grande conflito, a situação do grande conflito. Hoje vos trago mensagem que tem a ver com os seres não da nossa qualidade, não da nossa natureza. Vos trago hoje exatamente o estudo que diz, conhecendo os anjos, especialmente para falar aqui sobre a ação dos demônios, especialmente. Perceba, conhecendo os anjos, você vai perceber aqui quem são os anjos, como que eles foram criados, a qualidade da criação deles e como que eles são em termos de apresentação. E nós temos aqui o nosso primeiro versículo, nos fala aqui sobre como tudo surgiu. Está isso no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 8 e 9, onde que o apóstolo Paulo se apresenta dizendo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que vemos aqui é Deus criou tudo. Não há nada que Deus não criou. Inclusive que os anjos. E falar dos anjos, estou a falar no sentido geral. Muitas vezes isso leva-se apenas os anjos, referindo-se aos anjos dos céus. Mas todos eles são anjos. Estamos a falar os anjos que não pecaram e os anjos caídos. Todos eles são anjos. Então, o que aconteceu é que nós estamos diante de um grande conflito. E que este grande conflito teve sua origem, pois que todos eles estavam numa única família. Onde? No reino dos céus. Todos eles estavam lá. Mas, enfim, aconteceram coisas lá que começaram a mudar e mudaram por completo toda a história da humanidade. Toda a história dos seres. Toda a história mudou. Estamos a falar de quê? Dos anjos que preferiram se rebelar e acabaram sendo expulsos. Isso é revelado no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse quer dizer revelado. O que estava oculto é isso que passa a ser revelado. E o livro de Apocalipse nos traz então, fora das sombras, aquilo que não estava conhecido. Diz aqui, capítulo 12, versículo 7, diz: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou entre eles, nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Tudo estava tão bem, até que no coração, na mente de Lucifer, entrou lá aquela confusão de querer se fazer como melhor e a ponto de querer ser adorado nos céus. E assim ele conseguiu enganar uma multidão dos anjos e foi lançado juntamente com ele sobre a terra. E agora a pergunta é: qual é o número dos anjos? Qual é o número dos anjos que se corromperam? O número dos anjos que caíram ou que pecaram? Qual é o número? Qual é a quantidade? Qual é a quantidade dos anjos que ficaram do lado dos céus? Será que o número dos anjos que ficaram é menor do que aqueles que caíram? Será que Satanás teve número maior de engano do que os que ficaram com Deus? A Bíblia mesmo passa a nos revelar. No mesmo Apocalipse 12, versículo 3, diz aí: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher,
que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, o tragasse. Diz aqui, e a sua cauda, a cauda é interpretado na Bíblia, que a cauda é a mentira. Que pela mentira de Satanás, ele conseguiu enganar e caiu com ele, que número? A terça parte dos anjos. O resto dos anjos ficou lá. A terça parte, o número é menor do que aquele que ele não conseguiu. Quer dizer, no universo, na multidão de todos os anjos que Deus criou, Satanás só conseguiu enganar a terça parte, uma parte pequenina dela. Mas essa pequenina parte, comparando com a situação deste mundo, essa pequenina parte é maior em termos de quantidade das pessoas na Terra. Quer saber? Vou te dar uma pequenina revelação apenas. Jesus Cristo falou numa certa parte aí. Diz que quando alguém se arrepende e a sua casa é varrida, os demônios saem. Mas se a pessoa não se cuidar, o demônio ainda vai rodando por ali. E chega, encontra a casa, está varrida, o que ele faz? Quando volta atrás, o que faz? Ele vai e volta sozinho? Não. Vai levar 7 outros espíritos para vir fazer o quê? Ocupar neste lugar. E esses outros 7, onde que estavam? Jesus diz que quando ele sai, não diz que vai ocupar outro corpo, não. Ele sai, vai andando pelos ares, procurando onde ocupar. Não consegue. Porque não consegue, volta de novo para ver como está o meu lugar. E se conseguir, então, vai levar outros 7. Esses 7 quais são? Os desocupados. Vem para ali, para vir ocupar, para não perder mais aquele lugar. O que quer dizer? O número dos demônios na Terra é maior do que o número das pessoas. E nós já ouvimos, pessoas foram libertas entre 10, 20, 30, não sei, 100 talvez, demônios que estavam sobre a mesma pessoa. Porque eles estão procurando lugar onde viver. O número deles é maior do que das pessoas. E você precisa de prestar atenção e cuidado sobre isso. Porque são muitos procurando ocupar o seu lugar. Nós estamos diante de um grande conflito. Vamos nós continuar. Qual é o número dos anjos que ficaram nos céus? Qual é? Está isso revelado? Está isso revelado no livro de Salmos. No livro de Salmos 68, versículo 17. Diz assim: os carros de Deus são 20 milhares. Milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Os carros do Senhor são 20 milhares. E ainda mais, milhares de milhares. Ei, os anjos que ficaram com Deus têm um número superior que nem contar não dá. Muito maior. É por isso, fica tranquilo, quando nós formos para os céus, ninguém vai sofrer solidão. Ninguém vai sofrer solidão. Todos nós teremos sempre companhia. Muitos anjos estarão ao nosso redor para nos acompanhar, nos mostrar as demais maravilhas que Deus criou. Não perca aquele encontro. Eu já espero dar o passeio com os anjos eternos, com Jesus Cristo lá no paraíso. Marca também o seu passeio lá nos céus. Está aqui, o número dos anjos que não foram corrompidos é um número incontável. Não é a terça parte não dos que caíram. Maior do que isso. E agora, pergunta aqui, qual é a composição dos anjos? De que maneira os anjos foram criados? Qual é o material? Como foram criados os anjos? Será que eles têm uma composição, propriedade assim como os homens? O livro de Salmo mesmo, capítulo 8, versículo 4 e 5 diz: que é o homem mortal, que te lembres dele, e o filho do homem, que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Percebeu? Na criação entre o homem e os anjos, o homem foi criado com material menos do que os anjos. Como entender isso? Você passa a perceber exatamente agora que vou passar a descrever aqui como que os anjos são. Eu estava a dizer, em termos de material de criação, os anjos foram criados com material acima do que os homens. Os homens foram criados com material menor, que ao mesmo tempo também é limitado em termos de sua liberdade física. Percebe?
propriedade material. Eu passo aqui a te revelar entre os anjos e os homens. Como que é? E vou levar um pequeno exemplo aqui de demonstração bíblica que está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 19. Vou destacar aqui, versículo 19 até 22. É um destaque, porque a história é longa no encontro do Gideão com o anjo. O anjo que veio para Gideão para tomar de conhecer o Gideão para que ele fosse o líder para a libertação de Israel. Queridos, naquele dia, o anjo vem e se encontra com Gideão. Gideão não sabia de nada. Quem era? Não sabia de nada. O anjo lhe transmitiu. Quando lhe transmitiu a mensagem, o anjo, o Gideão até fez a aposta. Será verdade mesmo? O que você está falando é verdade mesmo? Não. Se é verdade, então estou a pedir amanhã de manhã que o chão amanheça todo ele de orvalho. O anjo disse, não há problema. Amanheceu, de verdade ele encontrou todo o orvalho, todo o chão orvalho. Ele ficou, nada. Isso aqui não serviu. Estou a pedir amanhã então, haver orvalho, mas apenas uma parte, o resto não haver nada. Chegou outro dia, Deus teve toda a paciência. Deus é paciente para tudo isso, com as nossas dúvidas. Amanheceu, realmente ele encontrou uma parte com orvalho e outra parte nada. E Gideão então ficou sem maneira, que realmente já foi indicado mesmo. Então, em jeito de agradecimento, ele prepara um almoço. Ele ainda não sabia quem era aquele aí. Não sabia, apenas estava a pensar como se fosse um profeta que foi enviado para vir deixar uma informação. Diz ali, Juízes 6, verso 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha e carne, pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém um anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. Percebe? Então Gideão viu que era o anjo do Senhor. E disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Percebe? O anjo apareceu fisicamente. E ele não conseguia se aperceber que era realmente o anjo. Só descobriu que era anjo naquela altura quando o anjo desapareceu. É onde que Gideão tomou seriedade, que aqui o assunto é sério. Porque esta mensagem vem dos céus, com o anjo do Senhor. Lembra de Lot? Quando os anjos entraram na cidade, o que Lot fez? Discutiu com aqueles anjos. Ele nem sabia que eram anjos. Mas se eles aparecessem com vestes branco à vista dos homens, o Lot nem iria discutir até com os anjos, porque ele logo iria identificar que esses são os anjos, logo iria os receber. Mas discutiram ali, porque os anjos apareceram ali com uma roupa disfarçada. É o mesmo que aconteceu com Abraão, quando estava a sair de Abraão. Abraão lhes viu lá de longe, viu como se fosse hóspede. Correu, foi lhes receber. Vieram ali, começaram a conversar, discutir. O Abraão só descobriu que aqui alguma coisa não está nada bem quando os anjos começaram a falar sobre a vida dele e de Sara. É quando ele descobriu que, esses aqui não são pessoas normais. São enviados de Deus. Eles vêm dos céus. Então, os anjos são assim. Os anjos eles podem aparecer disfarçados da propriedade deles. Lhes admite. Eles aparecer fisicamente, desaparecer, aparecer a todo estilo como quiser. Lembra-se quando Jesus Cristo foi batizado. Diz o quê? E o Espírito Santo, qual como pomba, desceu. Ele tomou a forma de pomba. Não é pomba. Tomou a forma de pomba, desceu em forma de pomba. As pessoas viram como pomba, enquanto era Espírito Santo. Também como anjo. Jesus também, em algum momento, aparece, é referido como o anjo do Senhor também. E agora, vamos agora no ponto focal, conhecendo os anjos. Isso que é. Os anjos, lembre-se que os anjos foram feitos
com material acima dos homens. Os anjos foram feitos com material acima dos homens. Eles são a feitura de Deus. Mas lembre-se que todos eles são anjos. Estamos a falar anjos eternos que não pecaram. Anjos dos demônios, todos eles são anjos. Todos eles. Simplesmente a diferença é de que alguns caíram, outros não caíram. Mas nós temos revelação com o nosso irmão, por exemplo, o Gabriel Estevão. Ele diz que os anjos, não há diferença entre eles em termos de aparência. Apenas a diferença se encontra em atitudes. O que cada um faz. Esse aqui, que são os anjos de Deus, vêm para apoiar as pessoas para ganhar a salvação, conforme Hebreus 1,14. Enquanto que os outros se empenham em destruir vidas humanas para não terem a salvação. E ali, vamos nós. Ponto 1. Os anjos podem aparecer em físico e desaparecer à vista dos homens, em momentos destacáveis ou disfarçados. Os anjos podem aparecer em físico, assim como também desaparecer. Tal como nós acabamos de ver aqui no livro de Juízes e outros exemplos. Os anjos podem aparecer com a sua glória, estou a dizer destacáveis, com a sua glória, que a pessoa pode ver que realmente aquele é anjo, com seu brilho, com vestes brancas, e pode aparecer também de uma forma disfarçada. Você ver, não definir que é anjo, porque aparece com figura disfarçada, com vestes rotas, com jovem, é possível aparecer. Ponto 2. Eles podem aparecer com cara de adulto, de criança, de jovem, de velho. Pode ainda aparecer com cara de homem, com cara de mulher. Pode aparecer, para caso de demônios, com cara e física de terror, com o objetivo realmente de amedrontar, ameaçar a figura humana, a semelhança de Deus. Eles podem ainda aparecer como gordo, como forte, como magro. Os anjos podem aparecer isso. Eles têm essa propriedade. Depois, os anjos, não existe anjo homem, não existe anjo mulher, não existe. Eles não têm definição de sexo, não existe. Tal como também não existe anjo que se diz que é marido de fulano, esposa de fulano. Essa história que se diz ali que se casou com o espírito, ou tem espírito, tem marido da noite. Isso ali é apropriar-se do que não é. O que quer dizer? Os demônios é que privam de tipo, esse aqui é minha esposa, esse aqui é meu marido, mas eles não têm poder de fazer sexo com os homens. Eles apenas sabem manipular isso e fazer sentir a pessoa como se estivesse a fazer. Mas eles não têm. Eles não têm. Lembra-se quando Jesus Cristo disse, quando houve aquele encrenca em que os fariseus foram perguntar a Jesus, o que será lá nos céus? Em que uma mulher casou-se com um homem, esse homem morreu. Vê outro homem, se casou com ele, esse também morreu. Vê outro homem, também se casou com ele, esse morreu. Agora lá na ressurreição, quem dentre todos esses vai ser o marido dele? Jesus disse o quê? No reino dos céus, ninguém vai se casar, porque todos serão como anjos. Em que sentido? Não há casamento. Os anjos não se casam. Assim que é. Perceba, estava a dizer aqui, não existe anjo mulher, não existe anjo homem, mas eles podem aparecer com aparência física de mulher, de homem, pode aparecer. Seja de criança, adulto, jovem, velho, pode aparecer. A propriedade física deles e admite isso. Os anjos podem imitar a voz de qualquer pessoa perfeitamente. Sim, podem imitar perfeitamente a voz de uma pessoa. Os anjos podem fazer isso. Inclusive, os nossos ancestrais, eles podem aparecer com voz e fala exatamente dos nossos antepassados. Dos nossos avós, dos nossos pais, aqueles que já morreram. Eles podem fazer isso. Por essa razão, para os que vão no bruxo, vão no curandeiro, vão aonde? Quando aparece lá dizer, eu sou teu pai, eu sou teu quem? Sou teu tio que morreu aquele ano. Não é ele não. Cuidado, não é ele não. Esse estudo nós vamos desenvolver aqui, onde que os mortos estão. Não é ele não, são os demônios que estão a falar lá.
Porque eles aparecem e falam exatamente. Eles têm aquela memória, não foram tirados o poder. Atenção. Os demônios que caíram não foram tirados o seu poder. Eles ainda prevalecem com o seu poder. Por essa razão, eles ainda podem aparecer com física diferente, figura diferente, podem até imitar a voz 100% do falecido ou de um fulano que já conheceu, já passou das nossas vistas. Eles podem aparecer. E por essa razão, alguns chegam a dizer que eu me avistei com o falecido fulano. Eu vi o falecido fulano. Era ele mesmo, porque eu vi com aquelas roupas que ele tinha. Era aquele mesmo. Não era não. Não era não. Os anjos podem aparecer com física igualzinho a alguém que nós já conhecemos no passado. E eles podem imitar a voz exatamente como se fosse. Assim como eles podem invadir até nos sonhos, aparecer em sonhos como se fosse exatamente aquela pessoa que nós conhecemos. Isso é para quê? Tentativa de fazer acreditar que quando alguém morre ainda continua a existir. Aquela ideia que as pessoas têm, que quando alguém morre, a sua alma continua a passear por aqui. É a alma dele, é mentira. Uma pessoa não tem alma. Uma pessoa é alma, de acordo com a Bíblia. Leia Eclesiastes 9, versículo 5, versículo 10, Eclesiastes 18, verso 4. Fala disso. Fala disso. Perceba. Perceba. Esse estudo nós ainda vamos desenvolver lá pela frente. Estamos aqui a dizer que os anjos podem aparecer com figura de qualquer pessoa, pode imitar a voz perfeitamente de qualquer pessoa. Eles não precisam de aprender língua. Percebe? Eles não precisam de aprender língua. Nós podemos até sofrer para conhecer o francês, tem que ir na escola, tem que ter auxílio de quê? E se calhar conseguir dominar apenas umas 2, 3, 4, 5 línguas, talvez 10 línguas só. E daí não consegue mais. Mas os anjos já não. Eles falam qualquer língua fluentemente, sem nenhuma dificuldade. Essa é a capacidade, propriedade natural que eles têm. Eles já conhecem. Eles podem emitir a fala direcionada. O que quer dizer? Não importa se você está no meio de uma multidão ou não. Eles podem falar nos ouvidos, na mente de uma pessoa, e a pessoa ouvir, mesmo que não seja uma voz, 5, 6 ou uma multidão de pessoas a falar sobre a mesma pessoa, mas eu com a pessoa aqui do lado, ou a pessoa com os outros do lado, não ouvir nada. É possível. É o mesmo que acontece aonde? Com esses pastores que andam a mentir lá nas igrejas. Deus está a me falar, Deus está a me... É mentira. É mentira. É o que acontece no curandeirismo, na bruxaria, é o mesmo. Os que são levados pelos espíritos maus. São eles. Falam isso. Os demônios falando lá, na mente, diretamente. Eles estão a imitar. Porque Deus usava isso no passado, com os seus profetas. E os demônios também estão a usar isso com os seus também. Os demônios podem fazer isso. Falar na mente de alguém, falar nos ouvidos de alguém. Alguém estar bem atento. E vou lhe revelar algo aqui. Eu fiz um evangelismo no ano passado, num certo lugar, que foi resultado ou consequência desta ação. Porque eu visitei, pode encontrar aqui no canal, um vídeo que eu dou como testemunho, que tem como título Uma Igreja que Surgiu por Meio de uma Fúria. Exatamente, está aqui. Foi assim. Eu fiquei nervoso, porque alguém que apareceu onde que eu estava com minha amiga começou a mentir. Ele estava a ouvir vozes dos espíritos maus, que começou a mentir. Eu fiquei nervoso e, como consequência, fui fazer evangelismo lá, fui criar uma igreja lá. Foi assim. Queridos, continuando. Os anjos não se limitam por espaço, não se limitam por obstáculo. Não, porque aqui está vedado, então eles não entram. Em qualquer sítio eles podem entrar, sair, podem fazer isso. É o mesmo que acontece o quê? Dentro da sua casa. A casa está gradeada, está fechada, está com tudo. Mas lá dentro você pode sofrer. Eles podem aparecer lá de uma forma a destacar. Os demônios podem entrar lá. Muitos sofrem isso. São sufocados na cama. Tem mosquiteira até, mas ele entra lá.
com mosquiteira tudo. Entra lá, faz o que ele quer. Faz o que ele quer. E outros são esses que sofrem porque são privados com os espíritos malignos, dizem que é marido da noite, não sei o que. Vai lá. Infelizmente. Ainda mais, os demônios não sofrem frio, não sofrem calor, não sofrem chuva. É isso aí. Enquanto você está a passar mal de frio, de calor, está a passar mal de chuva, está a fugir de chuva, eles não tem nada a ver com isso. Não sofrem isso. Não sofrem calor, não sofrem chuva, não sofrem... Enquanto você está a rasca por causa do fogo que te queimou, eles estão ali à vontade. Pessoas estão a se afogar, eles estão ali à vontade, não sofrem. É o que aconteceu no dilúvio. Alguém te fez uma pergunta numa certa ocasião. Naquele tempo de dilúvio, onde que Satanás estava? Onde que o demônio estava? Eles não sofrem, eles não sofrem com essas coisas, não. Essa é a propriedade que eles têm. Eles, quando caíram lá dos céus, foram expulsos lá, não foram tirados os seus poderes, não. Eles ainda continuam com os seus poderes. Eles ainda mantêm as suas qualidades. É isso aí. Eles não passam mal por causa desses efeitos, desses fenômenos naturais. Não passam mal por causa disso. É a qualidade da qual eles foram criados. Queridos, eles podem entrar e sair no corpo de alguém se achar oportunidade. Aqui vamos falar, seja os demônios, tanto também como os anjos de Deus. Havendo oportunidade, e atenção, eles só podem entrar no seu corpo havendo espaço. De uma forma a destacar, para os demônios. Quando existir um pecado na vida da pessoa, então eles podem entrar lá. Eles só entram, existe alguma coisa que cria uma ligação com eles, para eles entrarem. Do outro lado, outros podem ser usados pelo anjo de Deus para assim lhes conduzir no caminho da salvação. Essa é que é a missão dos anjos de Deus, como diz Hebreus 1,14. Os anjos de Deus servem ou estão em serviço para ajudar a você e eu para não perdermos a salvação. Assim que os demônios também procuram entrar para desviar a pessoa da salvação. Essa é a função deles. Então eles podem entrar. Tanto também como pode acontecer aquilo que acontece lá pelas outras igrejas, né? Em que aparece o demônio a reclamar, não sei o quê, a gritar e a falar o quê? Até os líderes, os pastores têm a coragem de colocar micro a ele, fala. Não há papo, não há conversa com os demônios, atenção. E as pessoas ficam ali felizes de demônio está a falar. Demônio está a falar o quê? Não há comunicação com os demônios, é só para expulsar só. Qual é a novidade que você quer ouvir com eles? Por esta razão que eles fazem o quê? Fazem teatro lá. Exatamente. Os demônios estão fazendo teatro lá, pelas igrejas. Porque ainda procuram querer ouvir deles. Não há conversa com os demônios, queridos. Não há conversa. Os demônios entram, falam, fazem o que eles querem. Por essa razão que a Bíblia diz o quê? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde que o Espírito Santo deve habitar. Por isso nós devemos consagrar esse corpo para que o anjo de Deus possa estar à vontade conosco, para que o Espírito Santo possa estar conosco. Jesus também diz o quê? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Quer abrir a sua porta? Entrarei, cearei, ele comigo e assim que é. Nosso lugar, nós como humanos fomos feitos com material menos do que os anjos de Deus. Nós, aqui é uma caixa, um lugar onde que os anjos de Deus, onde o Espírito Santo pode habitar. Por essa razão, cada um de nós é chamado a consagrar o seu corpo para ser usado por Deus. Pelo contrário, será usado pelo inimigo para se disfarçar, encaminhando para os caminhos errados. Queridos, outro ponto. Eles podem bloquear as forças de um ser humano. Isso já aconteceu consigo? É possível sim. Eu já sofri em algum momento, mas Jesus Cristo sempre me socorreu. Em destaque, o que acontece nos quartos, exatamente, na cama. Realmente, possivelmente você já tenha acontecido consigo. Enquanto está dormindo, de repente é bloqueado. As forças não podem se mexer, não podem se movimentar, fica totalmente congelado. Isso acontece. Os espíritos maus fazem isso. E um dos nossos irmãos que já se converteu, ele chega a testemunhar que quando isso acontece, os demônios vieram exatamente para te matar.
Vieram para te matar, acabar consigo mesmo. Mas graças a Deus, por tantas vezes aconteceu, Jesus Cristo te socorreu, Ele te protegeu, te deu mais uma chance e hoje você está a receber essa mensagem. Sabe por quê? É porque Jesus Cristo te deu mais uma oportunidade para você crescer espiritualmente. Entenda, cada dia que Jesus nos dá é uma oportunidade que nós podemos ter para nos aproximarmos mais a Cristo. E mais uma oportunidade para nós aumentar mais o nosso relacionamento com Ele, aprofundar mais a nossa comunicação, nosso relacionamento com Ele. Eu te pergunto, cada dia que você recebe na vida, usa para quê? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não testemunha o amor de Cristo aos outros? E aquelas obras que você fazia no passado e já deixou? Se for o seu caso, aproveite agora, voltar a cultivar de novo. Essa é a oportunidade que Deus te dá. Assim que é, muita gente sofre. São bloqueadas as forças. Bloqueados. É triste o que acontece. No caso de ação dos demônios. É triste o que acontece. E realmente está acontecendo. Muitas pessoas sofrem. Os demônios entram. Seja lá no quarto, seja lá dentro da mosquiteira, e acabam bloqueando no lugar mais seguro que onde nós achamos. Eles entram lá e fazem o que acham. Pela graça do Senhor, Deus nos protegeu e está ainda nos protegendo. E Ele deseja te proteger mais. Porque só com Ele é que você pode ser protegido, estar seguro e não só ser encaminhado até a vitória final para a vida eterna. Queridos, o último ponto que eu trago aqui. Eles podem influenciar sentimentos. Isso mesmo. Os anjos de Deus, os anjos do diabo, podem influenciar sentimentos. Eles podem influenciar o amor. Isso mesmo. Uma pessoa amar a uma outra pessoa, se calhar que nunca imaginou. Pode amar. Mas também pode ser influenciado para o ódio, para a raiva, para o nojo. De repente, uma pessoa que nunca conheceu uma outra pessoa e simplesmente não gosta dele. Não lhe ama. Não quer saber dele. Simplesmente isso. Eu já acompanhei isso. Alguém que começou a odiar uma outra pessoa. O que aconteceu com ele? Alguma vez ele te fez algum mal? Não. Ele nunca me fez mal. Mas eu não gosto mesmo dele. Eu ver a ele, sinto arrepio nos meus olhos. Não gosto dele. Raiva de pessoa. Ódio de pessoa. Nunca lhe fez mal algum. Não está lhe dever nem nada. E atenção. Ódio nas famílias. As famílias ficarem em desavença. Um não gostar do outro, não falar com o outro, entre filhos, pais. Qual é essa obra de quê? É a obra dos demônios. Para dividir a família, quebrar a família, acabar com a família. Essa é a função deles. Mas do outro lado, Jesus o que é que faz? Influencia o amor na família, para que a família seja unida, se entenda, colabore, se unifique, cresça espiritualmente até a vida eterna. E atenção, um testemunho que nos apareceu, infelizmente, um testemunho estranho, infelizmente, que também os demônios chegam a revelar as suas verdades. Acontece nas famílias entre o casal, marido e mulher, que de repente um sente nojo do outro e o outro não quer satisfazer o outro não quer aproximar ao outro e principalmente, atenção, principalmente isso acontece nas mulheres. Que entende, não sente nada, não quer saber de nada, não quer saber nada do seu parceiro, não quer aproximar do seu parceiro e assim vive uma vida de angústia, uma vida de problemas no lar simplesmente por causa disso. E atenção, as mulheres são muito usadas e tenho acompanhado muita coisa. A maior parte das mulheres não querem se ligar com Jesus Cristo. A maior parte das mulheres já afastaram de Jesus Cristo. Simplesmente pronunciam o nome de Jesus, mas não lê a Bíblia. Não oram. Não gostam mais dessas coisas. Já se distanciaram mesmo. Essa guerra está a se viver em muitos lares. Muitas mulheres não se interessam mais em ler a Bíblia, nem orar, que no momento de oração simplesmente empurram só. Ora você. Não se sente mais bem em oração. Não se sente mais bem em ler a Bíblia. Não se dedica mais a isso.
E por consequência disso, muitas mulheres são usadas para bloquear o bom relacionamento e a boa convivência que poderia haver em casa. Corte de cultos em casa, relacionamento de marido e mulher em confusão, sente nojo, não gosta mais de se aproximar do seu esposo. E muitos homens estão a passar mal nos seus lares por conta disso. Mulheres que não desejam se consagrar a Cristo estão sendo usadas pela influência do inimigo. O inimigo entra ali, separa o casal, tira o prazer do casal e assim as famílias vivem em confusão constantemente. Às vezes por uma coisa só. O que é que você perde é aproximar o seu marido? Nada. Pelo contrário, os dois ganham, os dois passam a receber o amor que vem de Deus. O que é que você perde com isso? Em aproximar, em se juntar, não perde nada. E é um privilégio, é uma sorte, é a ocasião que Deus colocou na família, para que a família pudesse gozar o prazer, a beleza da união da família. E os demônios estão lá a influenciar isso para as famílias não se unirem. Cuidado. Queridos, será que os anjos podem ser adorados? A Bíblia que vai nos revelar. Os demônios estão a criar isso. Criar um vício. Assim que as pessoas estão sendo viciadas por coisas que estão prejudicando as famílias. Estão prejudicando a vida das pessoas. As pessoas, imagine só, pessoa que passa a sentir gosto num fumo nojento, numa coisa nojenta, passa a gostar disso. É através de quê? Pensa que é normal? Não. São os demônios que criam esses sentimentos para as pessoas passarem a gostar de coisa que não tem interesse, coisa que prejudica a ti. É isso. Os demônios podem influenciar em sentimentos. A pessoa passar a gostar de coisa que não tem interesse, não tem nenhum valor. Eles fazem isso. Por isso, irmãos, consagra a sua vida a Cristo. Consagra a sua vida em Jesus. Ele está disposto para nos proteger. E agora vamos para a nossa questão. Será que os anjos podem ser adorados? No Apocalipse, Revelação 19, versículo 10 diz assim: em um momento, quando o profeta de Deus, depois de ser tanto revelado, então ele foi cair aos pés do anjo para lhe adorar. E diz aqui: e eu me lancei aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que teu testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo de Deus recomendou ao profeta João: adore a Deus e não a mim, porque ele é também criatura. Assim como este anjo não aceitou ser adorado, que quem deve ser adorado é apenas aquele que criou os céus, a terra e tudo que neles há. E nós vimos aqui, logo no nosso versículo principal, o nosso primeiro verso, que tudo foi criado em Deus. Ele é o Criador, somente Ele que deve ser criado. Inclusive o próprio Satanás, Lúcifer, não deve ser adorado, porque ele foi criado. Ele foi criado. Ele é quem está a reclamar o que não lhe pertence. Ele quer ser adorado por criaturas que ele nem criou. O que é isso? Burla, bandidagem. Satanás é bandido. Ele quer ser adorado por criaturas que ele não criou, que ele nem sustenta também, que ele também está a ser sustentado por quê? Por próprio Deus, porque a vida que ele tem não depende dele. Se talvez você foi levado para adorar a Lúcifer, para adorar os anjos, para adorar os demônios, lembre-se, só Deus é quem merece ser adorado. Se talvez você tinha medo, tem medo dos demônios, tem medo de Satanás, que eles vão te vingar, eles vão te matar, creia no nome de Jesus Cristo somente. É suficiente para a tua salvação, tua segurança só. Eu te convoco a isto. Faça a aposta. Busque o nome de Jesus Cristo. Ele vai te proteger. Aqui está. Como nós podemos nos defender deles? De uma forma especial, aos demônios. Como podemos nos defender? Aqui diz, Hebreus 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e
do Espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é suficiente para nos defender dos demônios. É isso. A palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo, terminado, diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Não há criatura alguma, inclusive Satanás também está aberto em todas as suas ações, está sendo visto por Deus. Diz aqui, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas. Não importa se está a fazer adoração ao demônio, ao Lucifer, tudo está sendo visto por Deus. E no dia do julgamento tudo vai ficar claro, cada um vai pagar aquilo que fez. Por isso eu te convoco, se talvez esteve entre a adoração aos anjos, aos demônios, ao Lucifer, saiba que um dia todos aqueles que praticaram aquilo vão prestar contas diante de Deus. Por isso, dirija-se a Deus. Em nome de Jesus, você vai ser salvo. Não tema. Não tenha medo. Em Deus, você vai ser protegido, vai ficar livre de tudo. Queridos, entenda. Entenda. A nossa defesa somente está em Jesus Cristo só, pela tua santa palavra. Porque com a palavra de Deus nós somos santificados. Quando nós lemos a palavra, nós somos purificados. Nós somos santificados e somos protegidos mais. Em João 17 diz, a palavra de Deus nos santifica. Não é essa história que acontece ali, você vai ser purificado com óleo, com azeite, com água. Não é isso. Aquilo é idolatria. Atenção, aquilo é idolatria. A palavra de Deus é que nos purifica. Por isso, entregue-se a Jesus. Ele está disposto hoje. Ele é o nosso socorro pronto. Eu sou testemunha disso. Já fui socorrido por várias vezes. Muitas vezes. Em todos os momentos, Ele me socorreu. Jesus Cristo. Agora, em um momento de ataque, naquele momento que talvez você está se sentindo congelado, está seco, está no ataque, talvez em sono, em sonho, está sem força, está sem o quê? Qual é a solução? A solução é Jesus Cristo. Faça o seu esforço com fé, com toda certeza que Jesus está pronto para te proteger. Faça tua súplica, peça o nome de Jesus, clame a Jesus, Jesus, salva-me. Ele vai te salvar na hora. Eu estou falando aqui, sou testemunho vivo disso. Jesus me socorreu na hora. Em momentos que eu tanto precisei, Ele esteve lá, me socorreu na hora. Percebeu? Em momentos que você está sofrendo ataque, talvez seja em sonho, talvez seja em que circunstância, busca, clama pelo nome de Jesus Cristo. Ele vai te socorrer na hora. É isso mesmo. Atenção. A liberdade em Cristo tem a ver em leitura da palavra, crer em nome de Jesus Cristo,